porque assim, essa coisa de concorrência, eu acho que a concorrência que você tem maior que você mesmo, né? Principalmente no mercado em desenvolvimento, né? O seu concorrente, ele tem menos possibilidade de te prejudicar do que você mesmo tem de se prejudicar. Você tem que tentar colocar inteligência nas coisas que você faz, sabe? Porque tudo que você bota inteligência, ela te traz mais resultado. Então, daí que vem o estudo e a prática. Olá, bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui o Léo Ferreiro, designer de móveis, formado em arquitetura pela UFC em 2013 e que veio compartilhar as experiências conosco. Léo, muito prazer e muito obrigada por abrir sua agenda para compartilhar conosco esses momentos de conhecimento e de experiência. Eu agradeço, professora, pela oportunidade de contar um pouco aqui da minha história. Léo, olha, antes eu tenho que dizer que hoje eu ocupo o cargo de coordenadora de comunicação e marketing da UFC. E como foi que eu cheguei até você? Eu recebi um e-mail na coordenação de comunicação da professora Solange Schram, que foi sua orientadora na graduação, contando de um prêmio que um ex-aluno tinha recebido. E aí eu fiquei encantada com a sua história e quis imediatamente entrar em contato com você para ouvir de você suas histórias, suas experiências, tanto na UFC como depois na sua vida profissional. Então, meus agradecimentos já, professora Solange Schram, e vamos começar, né? Me fala, Leonardo, como foi estudar na UFC? Como foi essa opção por arquitetura? Como foi teu tempo de estudante dentro da Universidade Federal do Ceará? Professora, então, vamos começar pela decisão, né, de por que seguir nessa área, na área de arquitetura. Eu sempre tive eu sempre gostei de criar, sabe? Desde criança, eu sempre tive uma coisa assim de criar, de desenhar, de imaginar as coisas. E o meu pai, ele também é arquiteto, né? Ele também é formado pela faculdade da UFC. Como é o nome E do seu pai, Leonardo? Napoleão, Napoleão Napoleão Ferreira. Ferreira. Mas assim, o meu pai foi a principal fonte de aprendizado que eu tive, né? Assim, a minha forma de enxergar, né, o processo criativo veio dele, né? Então assim, essa conexão com os materiais, com a identidade, né, do objeto, né, a simbologia do objeto, isso veio muito, né, dessas conversas que eu tinha com ele, que eu tinha com a Solange, sabe? Então, isso hoje é o que determina a minha visão em design, né? Inclusive o meu professor, o Ricardo, né, que foi com quem eu tive aula de pós em design, ele hoje ele fala isso, que a minha visão em design, ela é uma visão que vem da arquitetura, sabe? Então assim, você vê, né? Que coisa linda, né? Leonardo, eu não sou da área de arquitetura e confesso, eu sou da área de administração e confesso que é a primeira vez que eu entrevisto um arquiteto. Então, eu vou Aham. fazer perguntas que você me perdoe se forem muito bobas, mas eu acho que é uma curiosidade que acaba permeando um pouco, né, todo mundo que vê a arquitetura mais como algo artístico, né? Aham. Ou algo assim, a pessoa, para ser um arquiteto, tem que saber desenhar. Então, assim, me fala como assim, quais são as habilidades que um arquiteto, você diria que devem ser inatas da pessoa que busca arquitetura? Ele tem realmente que saber desenhar ou ele tem que ter um olhar de design para tudo? O que é que forma
os atributos de um arquiteto? Eu, assim, na minha opinião, a principal característica é curiosidade. É curiosidade, e aí depois eu descobri que paciência. Porque, porque é assim, a curiosidade de você tentar explorar as coisas que você tem, assim, de observar tudo que está à sua volta, sabe? É a curiosidade de observar as coisas e saber como elas, tentar entender como elas funcionam, né? E como você pode criar a partir dessa experiência, né? Que o ambiente te proporciona, né? E a paciência de você conseguir entrar num fluxo criativo, né? E saber lidar com aquela aquele sentimento inicial meio perdido, né? De criação, né? De você tentar começar a buscar soluções para problemas que aparecem, né? No âmbito da criação e você conseguir passar essas etapas e sentir uma realização durante isso, sabe? Então, não sei se está muito claro como eu estou falando, Claro. mas é isso, é você ter curiosidade, você tem que ser curioso, você tem que se perguntar sobre as coisas, sabe? Tentar observar, né? E dali imaginar o que é que você pode criar a partir disso. É como escrever uma tese Isso, constantemente, exato. frequentemente uma nova tese, novas É, perguntas, novas hipóteses, né? Novos é, resultados. exato. Imagine que você tem uma questão para resolver e sempre aquilo é uma coisa nova, Uhum, né? E se você se deixar levar pelo processo, você está sempre criando uma coisa nova, você está sempre aprendendo mais com aquilo, sabe? uhum. Então, assim, é um trabalho que ele tende a não ser monótono, sabe? Se você levar com curiosidade, sabe? Então, acho que a principal característica é a curiosidade. E a paciência é isso, é você conseguir ficar ali pensando uma coisa, apurando uma Refletindo. ideia, refletindo, sabe? Entender que essas coisas levam um certo tempo, né? Sempre observando que você chega a um resultado no final, sabe? Então, acho que é isso, é você se realizar com o processo criativo. Eu acho que isso é a principal característica. Desenhar é uma coisa interessante, sabe? Mas eu não acho que seja aquela coisa que determine, né? Uhum, Apesar de que, sei lá, de repente, as pessoas que costumam desenhar mais, elas têm essas características, né? Porque uhum. o desenho ele é uma interpretação, né, do que você está observando, né? Se você desenha, ali é uma interpretação sua sobre uma coisa que pode existir ou uma coisa que está na sua cabeça, né? Uhum. Sabe? Então, assim, tem que saber desenhar. Você não tem que ser um desenhista artístico. Você não tem que ser Mas se você for uma pessoa curiosa, até aprender a desenhar você aprende por causa disso, sabe? Bacana. Né? Leonardo, quais são as especializações dentro da faculdade de arquitetura que você pode ter? Por exemplo, você chegou a trabalhar em edificações ou em ambientação interna? Quais foram as suas experiências dentro das diversas especializações? Certo. Então, na faculdade, a gente é formado, né, em arquitetura e urbanismo, né? A arquitetura poderia ser resumido na criação das edificações, né, dos prédios, das casas, certo? Uhum. E o urbanismo seria criar cidades, seriam as coisas relacionadas às cidades, né? Você criar um bairro inteiro, você criar um loteamento, você criar uma cidade, um parque, né? E aí você também tem as outras áreas também, que seria o paisagismo, desenvolver de certa forma também está ligado ao urbanismo, né? Você desenvolve a paisagem urbana, né? Você desenvolve jardins, você desenvolve áreas verdes, seria o Uhum. paisagismo, né? Você tem a arquitetura de interiores, né? Que seria desenvolver espaços internos. Então, se você tem um edifício, né? Você vai desenvolver o layout interno desse edifício, você vai criar o mobiliário, né? Eu estou muito próximo do meio da arquitetura de interiores pelo tipo de produto que eu
eu lanço no mercado, né? Imobiliário, ele está relacionado aos espaços, né, de uso interno, né? O interno, né, externo, né, do edifício, mas que está dentro da arquitetura de interiores. Leonardo, como foi que surgiu o design de móveis como uma opção profissional para você? Como é que você descobriu que tinha vocação para essa área da arquitetura? Por uma decisão que, na metade da faculdade, eu gostava de projetar, fazer casas e prédios, e inventar as coisas, e aí decidi, não, vou tentar fazer um móvel, né? E aí, e aí eu decidi, não, vou fazer um, eu vou criar e vou fazer. Vou fazer, eu vou comprar a ferramenta e vou fazer. Tem até uma história engraçada que a minha faculdade fica na avenida da universidade. E quando eu ia pegar ônibus para voltar para casa, às vezes eu ia pelo centro da cidade, né? Carona com um colega até a Duque de Caxias e dali ia para a parada de ônibus. E na Duque de Caxias com a Avenida da Universidade, no cruzamento, tinha uma loja de ferramentas muito importante, assim, muito conhecida da cidade. E, e eu comecei a comprar a ferramenta lá, comecei a entrar lá para ver as coisas, né? E aí eu comecei a comprar a ferramenta e aí virou um costume meu, assim. De vez em quando eu pegava o dinheiro que sobrava do estágio, entrava na loja e comprava alguma coisa. Eu comprei muita ferramenta. E fui gostando, e eu montei uma oficina para mim em casa, tudo isso. É. Então aí comecei explorando madeira, depois explorei um pouco solda, sabe? Ferro, aço, depois cimento, e por aí foi, né? E aí, em dado momento, eu já tinha várias coisas feitas. Eu tinha um portfólio de projetos, né? Mas ainda muito aquém, vamos dizer, de um controle, de um controle criativo, assim. Eu fazia coisas que eu imaginava, que eu via em outras revistas, ou, né? E partia muito da ideia de explorar o material, e não de criar uma coisa de dentro, assim, uma ideia, sabe, mais aprofundada. Enfim, então gostei, fiz bastante. Nessa época eu já vendia coisa para vários colegas, já vendia alguns móveis para colegas que faziam projetos de interiores e que os clientes compravam de mim, sabe? Uhum. Mas vendia pouquinho, né? Aquilo, né? Era muito amador. Mas eu disse, gostei disso aqui. E eu gostei da ideia de ter essa liberdade de criar, sabe? De poder fazer uma coisa rápida, mas que tivesse uma carga criativa, que tivesse tanta liberdade assim, sabe? Que não fosse tão determinada, às vezes, por uma demanda, sabe? De um cliente, que também é uma situação que eu gostava, né? Mas essa me dava uma liberdade diferente, né? Aí é que eu quero entrar na sugestão da professora Solange, que me falou no texto, no e-mail, que você já tem dois prêmios, né? Duas premiações em concursos nacionais. Eu gostaria que É, você me falasse o primeiro, que foi já do seu trabalho final da faculdade, né? E o segundo, mais recente, que foi com uma cadeira com elementos foi. de jangada. Então, me fala desses dois projetos. É, o que a gente tem em comum nos dois projetos é isso que eu estou falando, assim, a liberdade, né? Você poder é isso, é você poder criar uma coisa ali a partir do que você quer 100%, né? Uhum. O primeiro foi meu projeto de graduação. Eu encerrei a né, o meu tempo na faculdade com esse projeto, né? A partir dele eu tirei meu diploma. Foi uma escola que eu fiz, um projeto de uma escola, e nesse projeto eu coloquei tudo que eu acreditava, tudo que me interessava. Então, assim, foi um projeto que eu adorei fazer na época. O pessoal falava, tu não vai terminar isso, sabe? Era um projeto que ficou muito grande, eu me divertia muito fazendo, sabe? É, e, e aí, assim, né, eu, depois que ele foi entregue, né, eu inscrevi ele num concurso, não, na verdade não fui nem eu, agora eu lembrei, a própria faculdade, a partir né, com o material que eles já tinham, eles selecionaram, fizeram uma seleção e mandaram o meu projeto para uma avaliação nacional, que chama Ópera Prima.
que é uma premiação para projetos de conclusão de curso, né? E aí todas as faculdades, elas mandam seus selecionados e aí eles passam por uma avaliação nacional que eu consegui ficar entre os 25 do Brasil, né? Que E massa. na época eu fiquei muito contente, assim, porque Nossa, nessa época eu já ouvia falar da Ópera-Prima e, né, já queria, tipo assim, vai que eu participo e consiga alguma coisa, sabe? E é legal porque essa coisa da curiosidade, e aí entra como foi importante a UFC para mim nisso, porque mais do que a própria, vamos dizer, mais do que o próprio currículo que a faculdade passava para a gente de aulas, tanto quanto talvez, ou enfim, né, que é importante, mas também uma coisa que ela me proporcionou foi o contato com profissionais muito bons, né? Então, assim, para fazer esse projeto na época, eu eu peguei todos os professores que já tinham me dado aula e conversei com todos eles, porque, por exemplo, eu tinha um que maravilha. era um professor de paisagismo. Então, o jardim da escola eu mostrei para ele. Outro era um professor de projeto, eu mostrei, sabe? Outro era um professor de estruturas, eu mostrei a estrutura. Então, eu fui criando ali um contexto sabe, de relacionamento Uma pelo composição, né? e esse Composição de saberes. exato, pronto. E eu coloquei todo mundo ali, né? Todo mundo que, né? E também tudo que eu lia, que eu estudava, sabe? Então assim, quando você adquire isso num projeto que você, assim, né? Quando você recebe um, uma validação, né? Como uma seleção dessas, né? Do Opera Prima, você fica muito contente, principalmente por ser um projeto que você amou fazer, né? Acaba contemplando todo mundo. É como se todo mundo fosse premiado É, junto com você, exato, né? pronto, isso, pronto. Então eu acho que isso foi uma, uma coisa minha e da faculdade, sabe? Eu Que penso muito assim, lindo. né? E o projeto, o último agora, que foi, inclusive, o assunto do e-mail, né? Que a professora Solange mandou, Último não, foi o mais recente, o né? mais recente, desculpa. Que você certamente terá muitos outros também. Ué, é, foi sobre um prêmio de design do Museu da Casa Brasileira, né? Era o 30, foi o 34ª premiação. É um prêmio de design, né, da década de 80, e ele é um dos prêmios mais importantes assim do contexto nacional do design, sabe? E também é assim, quando eu comecei mesmo que eu decidi parar um pouco a arquitetura, estudar o design, sair de Fortaleza, fazer uma especialização em São Paulo. Então, eu comecei a ter contato com essas premiações e, na época, eu já ouvia. Esse prêmio é um prêmio muito importante, sabe? Revela muitos talentos. E aí eu comecei a olhar para ele também, né? E aí eu já, né, desenvolvi assim alguns mobiliários, né? E um mobiliário que eu desenvolvi recente foi uma cadeira que se tornou uma linha de móveis, a cadeira Caré, né, que foi um projeto que eu gostei muito de fazer. E aí ele trouxe esse resultado, né? Eu inscrevi ele na premiação e acabei ficando selecionado como um dos premiados, fiquei com o segundo lugar na categoria de imobiliário. E para mim isso foi, Fantástico. né, com menos de um ano de lançamento da minha marca, eu consegui isso. E para mim tem sido só felicidade, né? E essa E aí cadeira realmente foi isso. premiada nasceu lá em São Paulo, a ideia dela foi Não, essa coisa, não. é, é cearense. É Nasceu cearense? aqui. Nasceu aqui. Eu fui lá para estudar um pouco mais sobre o funcionamento, né, do mercado, né, apurar um pouco mais o meu processo criativo, né, mas o meu espírito em design ele vem do Ceará. O meu design ele é cearense, né? Eu posso estudar em qualquer canto do mundo, posso aprender, posso trabalhar, mas o meu espírito é cearense, eu não tenho como deixar isso, né? Que lindo. Então, a, o Muito projeto da profundo isso, muito profundo essa sua avaliação, né?
O Ah, espírito do artista, ele pode viajar para muitos lugares, mas o espírito é onde ele se identifica, né? é, você sempre vai ter isso, né? Você vai ser isso. Você é o que você é, né? Você é o que você é, né? E, e quando eu percebi isso também, né? Assim, vou, vou dizer que no mundo a gente agora vive um momento, o consumo de imagens ele é muito rápido, né? Mais do que quando eu comecei a fazer, como eu falei, tem YouTube, tem Pinterest, né? São são canais de propagação de experiência, de imagens, de coisas, né? Então assim, você através desses canais você tem muitas referências formais, sabe? Você tem muitas coisas para serem reproduzidas, né? Mas eu acho que é fácil perder talvez nesse contexto quando você não sabe quem você é dentro disso tudo, sabe? Né? Diz assim, num mundo globalizado, né? É, Com a indústria crescendo, a China entrando em todo canto, né? Com tudo, né? Se você não tentar manter seu espírito ali intacto, né? Você pode ficar sem lugar, né? Você pode ser consumido, né? Pelo ambiente, né? E eu acho que o design, para mim, também, ele é importante porque ele é uma forma de autoidentificação, sabe? De diferenciação do indivíduo mesmo. Porque o processo de criar, de fazer uma coisa, ele também parte do desenvolvimento, do seu próprio desenvolvimento, seu processo de autoconhecimento, né? perfeito. E Né? falando dessa cadeira, eu queria, o que eu achei tão interessante, você mandou fotos dela desmontada, Foi. e depois ela montada, e parece que ela é toda de encaixes. Como é que É, funciona esse encaixe das peças? é. A cadeira, a ideia era que ela fosse desmontada, né? E aí eu busquei criar assim um objeto que ele tivesse essa relação entre os componentes, né? Ela fosse desmontável, né? Mas que a partir disso eu criasse a expressão estética, né? O formato, a forma dos encaixes é o detalhe bonito da cadeira, vamos dizer assim, né? E a referência na jangada, né, que veio ali da observação de um símbolo cearense, né, que além não só por ser um símbolo, mas por eu me identificar muito com isso, né, porque eu sempre achei muito bonito e quando era criança meu pai me dava uma jangadinha que comprava lá na Searte, né, e eu quis explorar porque eu vi ali na jangada um detalhe que foi o banco da vela, né, é uma peça que ele sustenta o mastro, né? E ele é basicamente feito por encaixes de madeira e uma corda esticada, tracionada, que enrijece o sistema, né? Então, falando da análise estrutural, né, que a gente chama a compressão das peças, né, que são, né, as bielas da madeira, né? Isso numa linguagem das estruturas, né? E os tirantes, né, das jangadas. Então, assim, a gente transporta esse princípio, né, da análise estrutural para o objeto, né? E aí eu quero explorar esse design. Isso para mim é sofisticadíssimo, sabe? Você imaginar, é uma peça rústica feita de forma rudimentar, né? Por uma questão do artesanal mesmo, da forma como a gente lida com o artesanal, o cearense lida com o artesanal, né? Mas que tem uma sofisticação estética e estrutural, né? Que você vai encontrar isso nos edifícios mais modernos dos maiores arquitetos do mundo, sabe? Então essa sofisticação me arrepiou e eu disse eu quero fazer alguma coisa com isso. Então assim, então foi uma coisa juntando a outra, sabe? Eu tenho um monte de desenho, vários croquis tentando ali decifrar ali uma solução estrutural para o móvel, né? Então assim, enquanto eu estava tentando criar a estrutura do móvel, eu estava criando a forma do móvel, sabe? Criando a forma do móvel e depois indo para os detalhes, sabe? Eu tentei trabalhar com os materiais que eu identifiquei na jangada, sabe? Não vou usar madeira, corda
e vou usar latão, porque eu vi latão também ali numa peça, porque o latão não enferruja como aço, ele aguenta a maresia, então, sabe? Então, assim, eu tentei depois subtrair as coisas para deixar o essencial, né? Mas que tudo tivesse uma importância, que nada pudesse ser tirado. E realmente é um móvel que, assim, qualquer coisa que você tira, ele desmonta, ele não fica, né? Quanto tempo você E levou para projetar, da ideia até o produto final? uhum, é assim, foram esse processo, eu venho levando ele há uns 2 anos. Assim, né? De onde é que tirou isso? Cara, 2 anos ali fazendo, observando, enquanto isso trabalhando, fazendo Trabalho. demandas, fazendo encomendas de clientes, várias coisas, mas em paralelo eu estava ali desenvolvendo. Aí, mais ou menos na metade desse processo, né, surge um edital do Sebrae. Eu tenho que agradecer muito ao Sebrae por isso, porque o Sebrae viabilizou esse projeto. Que bacana. Eu sempre tenho que, por uma questão, né, de Reconhecer. reconhecimento, né, da importância que o Sebrae foi, né, até na minha carreira, porque é um projeto que, vamos dizer, né, lançou um novo momento na minha carreira. Então, assim, o Sebrae lançou um edital de apoio à economia criativa. Eu me inscrevi com o meu projeto, junto com várias outras pessoas aqui de Fortaleza, gente da área do marketing, gente da área da moda. Foi, foi super legal, sabe? Ver que as pessoas estavam desenvolvendo também as suas ideias e eles deram uma ajuda financeira, um aporte bem generoso, né, para o meu projeto. E a partir disso eu comprei material, prototipei, sabe? Eu consegui parar um pouco, porque, claro, se você trabalha e desenvolve um projeto que ainda está, né, ele ainda não recuperou o investimento, você tem que tipo, trabalhar mais, às vezes, para poder pagar isso. Então, assim, ele me deu ali um pouco de folga para eu poder fazer isso, né? E aí eu lancei o projeto, o produto, né? Lancei ele e fiquei muito feliz assim com A como aceitação. aceitação, como a forma como o mercado se manifestou, Hum. né? A forma como as pessoas se manifestaram em relação ao projeto, sabe? Até então, eu vinha trabalhando numa linguagem, uma linguagem mais cosmopolita, vamos dizer assim, né? Um pouco ainda refém de uma de uma demanda por imagem, né? Por imagem, né? Que a própria internet ela introspecta, né? Na mente do consumidor, né? Eu gosto desse estilo. Geralmente é um estilo que já existe, né? Eu gosto desse estilo moderno. Na verdade é um estilo internacional, né? E eu fiquei contente de um projeto conectar com as pessoas, se conectarem com ele, sabe? Eu acho que isso para mim foi uma lição importante, né? Não quero dizer que assim estou falando de ser um profissional excepcional ou que isso é um projeto definitivo. Não seria isso, mas eu fico contente de poder alcançar um objetivo, de conectar com a minha raiz e essa raiz, coincidentemente, ser a raiz de várias outras pessoas, né? E dali elas entenderem o que eu estou contando, sabe? É muito Ah, linda a sua humildade. Você é um grande artista, sim. é porque eu ainda quero aprender muito mais, aí É claro. eu acho que eu não quero fazer mais coisa ainda, Claro, você vai sabe? fazer mais coisas, você vai sempre ter muito sucesso no que você faz, mas é muito bonito, mantenha-se assim com esse espírito humilde, que isso é que leva as pessoas para frente. Léo, e como é que a gente consegue comprar suas produções, suas obras de arte, seus móveis, né? Tem alguma loja ou é direto com você? Atualmente existem duas formas de adquirir as minhas peças. Você pode ir através da loja. Eu tenho uma parceria com uma loja de design aqui de Fortaleza, a Desconexo, que fica ali na Praça Portugal. Então, assim, eu tenho em torno de 4 peças atualmente que
que são de exclusividade para comercialização com a loja. E também eu faço encomendas, né, de algumas peças, no caso, a linha Caré, essa que eu expliquei agora há pouco, e também as mesas Pata, né? Bacana. Então, Ai, já se estou com vontade de ir lá quem ver. quiser, Você. é só vir visitar e levar a sua. Com certeza, com certeza. Léo, e para a gente terminar, eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira, como é a teoria na prática? É, como é que dizem, né? Na prática, a teoria é outra coisa, né? É, assim, a prática, para mim, ela é muito importante para validar a teoria, sabe? Eu não sou de pensar essa coisa de que existe a teoria e a prática, elas são desconectadas, não. A prática, ela é a validação da teoria, né? Ela é o ajuste da teoria. Você estuda para dali você adquirir o capital intelectual para iniciar uma coisa, né? E na prática é um processo de ajuste, sabe, de viabilização, né? A pesquisa e o desenvolvimento ele tem que estar sempre juntos, tem que estar sempre ali, sabe? Eu acho que a gente nunca pode deixar de ser estudante, sabe? Eu acho Maravilha, que, maravilha. né? E não pelo título, pela coisa, né? Mas pelo fato de gostar disso, sabe? Porque eu não quero ficar sem aprender nada novo, sabe? Legal. Né? E, assim, é uma E a empolgação. segunda, olha, e a segunda pergunta, eu acho que você até já respondeu, né? Que seria que conselho você dá a quem ainda está na faculdade? Eu acho que você acabou de dizer, não pare de estudar nunca, né? Pare nunca. Não deixe de ser curioso. Tem que ser desconfiado. Você tem que desconfiar das coisas. Eu posso aprender um pouco mais. Isso aqui pode melhorar, sabe? Então, esteja curioso, faça o que você gosta, busque entender o que você gosta, se identifique com o seu trabalho e tente fazer ele o melhor possível, sabe? Busque se realizar. Busque pensar o que te faz feliz, né? E a faculdade, o estudo, ele é parte desse processo de descobrir o que é isso, sabe? Leonardo, eu acho que quando a gente compra uma peça sua, vem todo esse sentimento de realização, de busca, de curiosidade. É, Eu estou muito feliz de te conhecer e de te ouvir. Eu ficaria aqui ouvindo você até. Você é muito profundo, Leonardo, é muito lindo ouvir você. obrigado, senhor. Sem jeito. Não, não tem que ficar sem jeito, é verdadeiro, é sincero, Mas assim. é isso. É isso, Léo, obrigada, de coração. Nada, professor. Eu que agradeço, viu? Fico Obrigada. sempre à disposição. Obrigada. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima.